Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos falar sobre o movimento apostólico de Schoenstatt, Portugal, em que temos aqui como convidados os dirigentes da Liga das Famílias em Lisboa, do movimento, em que tenho aqui comigo a Rita Ascensão, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. E o Pedro Ascensão, bem-vindo. Obrigado, igualmente, muito obrigado por nos terem convidado. Começo o programa com uma frase que se encontra no site de Schoenstatt, do movimento, em que diz assim: em tudo o que fazes, o que vives, o que constróis, deixa a impressão digital que nos caracteriza. A nossa marca é a aliança de amor com Maria, que tem poder transformador, porque é real, em atitudes, iniciativas, em gestos, palavras e tantas relações. Gera uma cultura de aliança. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta manhã nós queremos entregar você que está aí em casa, que nos acompanha, tudo aquilo que vai no seu coração. Queremos entregar também os nossos convidados, todo este movimento apostólico de Schoenstatt, que está espalhado pelo mundo inteiro, pela linda e grande missão que eles têm. Eu vou convidar os nossos convidados a fazerem uma oração. Então, torna-nos semelhantes a Ti, ensina-nos a caminhar na vida como Tu, forte e digna, simples e bondosa, irradiando amor, paz e alegria. Em nós percorre o nosso tempo e prepara-o para Cristo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Schoenstatt, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de nós começarmos a nossa conversa sobre este movimento, vamos ver uma peça jornalística que nos foi preparada, uma vez que os nossos irmãos foram a Lisboa e foram lá ao Santuário de Schoenstatt e vejam o que eles descobriram. Muito interessante, vamos ver. Schoenstatt, cujo significado é lugar bonito. Um lugar em Wallendar, na Alemanha, onde se encontra o santuário original do qual nasceu o movimento apostólico com o mesmo nome. No dia 18 de outubro de 1914, o padre José Quentenich propôs ali a um grupo de jovens a consagração a Nossa Senhora, selando com ela uma aliança de amor. Em mais de 40 países, há réplicas do santuário original, sendo 200 em todo o mundo, além da presença de uma vasta família constituída por leigos, sacerdotes e religiosos, que invocam Maria sob o título Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt. A espiritualidade de Schoenstatt, desde a sua origem, se baseia na contribuição humana aliada à ação divina por meio da Mãe Rainha. Então, quem é de Lisboa já sabe que tem o Santuário de Schoenstatt, em que pode lá ir e participar das atividades deste santuário, fazer a oração, a adoração ao Santíssimo, pelo que eu vi, tem diariamente. Então, vá, visite e beba da espiritualidade também deste movimento. Mas vamos conhecer os nossos convidados. Quem é a Rita e o Pedro. Eu sou péssima para nomes. Então, a Rita e o Pedro são um casal que conhece e que entrou neste movimento há cerca de 30 anos, ainda como namorados, e fizemos a nossa vida toda lá. Primeiro nos grupos de jovens, que na realidade eram era muito pequenino o movimento, era muito pouca gente, ali em Lisboa, e agora foi crescendo. E casámos, formámos e vivemos sempre ali à sombra do nosso santuário, como nós gostamos de dizer, e sempre com Maria. Pedro, quer acrescentar alguma coisa? Só se nos quer conhecer, nós somos casados há 26 anos, aliás faz hoje 26 anos que nos casamos. Parabéns! Temos 4 filhos
Somos os dois advogados. E pronto. Acho que por cartão de identidade Sim. chega. Como é que se deu, como é que apareceu Schoenstatt na vossa vida? Olha, foi mais comigo. Nós estudávamos juntos e depois, a certa altura, eu comecei a dar-me mais com a Rita e estudámos, íamos fazer tardes de estudo. Eu conhecia um padre que foi uma pessoa muito importante no crescimento do movimento aqui nos anos 90, que era o padre Eduardo Aguirre, com quem já tinha uma relação de amizade há algum tempo, e que me tinha dito para ir lá conhecer. E realmente a Rita morava ali ao pé, aquilo é no Restelo, ali mesmo junto à Torre de Belém. Sim. E algumas das melhores pastelarias de Lisboa, para quem quiser lá ir. além de ser um alimento para o espírito, também tem um alimento para o corpo. Mas como a Rita morava ali mesmo ao pé, fomos um dia a passear, porque é uma zona boa para se passear, e conhecemos. E é muito curioso, porque uma das marcas deste movimento, talvez uma das mais insólitas, é exatamente o espaço físico do santuário. Porque, depois nós podemos falar disso, mas a espiritualidade anda muito à volta daquele sítio concreto. E nós sentimos isso logo. E não somos só nós, a verdade é. A maior parte das pessoas que lá vai experimenta alguma coisa. Não é propriamente mágico, não é? Sim, não é uma sim, coisa... sim. Mas pressente-se um mistério, compreende? Exato. E há um ambiente ali de acolhimento que, de facto, nós depois conseguimos identificar ao longo da nossa história como um convite que a nossa Mãe do Céu nos faz, de forma muito particular ali. Para ficarmos por ali. Há aqueles que são chamados, como nós tivemos a graça de ser, sentimos algo que vem dar um perfume de Cristo diferente, compreende? E sentimos-nos tão bem, foi nessa altura que também começámos o nosso namoro, e realmente o nosso namoro foi todo feito à sombra do santuário. Foi muito... Vamos falar então do movimento. Porquê o nome Schoenstatt? Que palavra é esta? Schoenstatt realmente significa lugar bonito. E é um lugar na Alemanha. Sim. O movimento foi fundado na Alemanha, em Schoenstatt, daí o nome, e foi fundado nessa capelinha, naquele local, que era um local onde havia um seminário da comunidade dos palutinos, e junto ao seminário havia uma capelinha, que é o santuário agora, onde na realidade foi feita a fundação do movimento, através de uma aliança de amor, pois isto é toda uma história. E daí o nome Schoenstatt. É o movimento apostólico de Schoenstatt, porque é o local onde ele foi fundado. Ainda hoje, Schoenstatt é o santuário original. Sim. Está em Schoenstatt, é um lugar de peregrinação de todo o movimento. É ali ao pé de Colónia, no norte da Alemanha, onde vivia, na altura, o fundador, o padre José Quentnis. Então, foi Padre José Quentnis que fundou o movimento? Exatamente. Sim, nós temos sempre nomes difíceis. Schoenstatt é difícil e Quentnis também é difícil. E há uma data de outros nomes difíceis, mas depois é tudo muito simples, muito vital, sobretudo. Mas fundou-se já agora, fundou em 1914, Sim. imediatamente depois de ter sido iniciada a Primeira Guerra Mundial. O padre Quentnis estava responsável de um conjunto de miúdos com quem tinha já feito uma história muito especial de transformação interior. Eles tinham-os pegado num momento muito conturbado da vida, eram seminaristas, o padre Quentnis era diretor espiritual de um curso de seminário. Eles tinham tido uma história muito perturbada, mas também muito cheia de vida e de alegria e de verdade transformadora. E a iminência da guerra ia, com certeza, pôr... Dispersá-los. Sim. Ia destruir aquilo tudo com alguma probabilidade. Todos eles estavam em idade de ir para a guerra, como aliás depois todos foram. E foi nesse momento de grande perturbação que nós acreditamos, não é? Imagine-se o que é. Ele era pai espiritual deles, de facto. Imagine ver todos os filhos irem para uma guerra. E foi também nesse momento de grande perturbação que Nossa Senhora o amparou com este carisma que lhe suscitou e lhe deu a inspiração para fazer a primeira aliança de amor, de que depois nós falaremos. Sim. Mas, pronto, foi lá em 1914, neste Naquele momento santuário terrível da história da Europa e da humanidade. Nossa Senhora sempre nos ampara nesses momentos mais difíceis, não é? Sem dúvida. É verdade. Estão em que partes do mundo?
O movimento está na Europa, na América do Norte, na América do Sul, sem dúvida, em África, também em alguns países. Eu não tenho conhecimento assim na Ásia, não tenho certeza. Sim, na Ásia também, na Índia bastante. Na Índia, Na exato. Índia? Sim. Ai, que interessante. Sim, mas onde tem mais... Portanto, ele, obviamente, durante a primeira metade do século XX, esteve mais na Alemanha. Houve um momento de internacionalização na segunda metade do século XX, onde ele foi, de algum modo, deslocalizado para a América do Sul. Na América do Sul tem uma grande implantação. Sobretudo no Chile. No Chile tem Uma imensa. grande, é um movimento enorme. Mas, portanto, há centenas de santuários em todo o mundo, não é? Pois. Mas eu diria que está mais na Europa e na América do Sul. E também tem na América do Norte, porque depois o Padre Quentinhos viveu lá, embora aí num tempo de exílio, e portanto, mas há ali alguns santuários na América do Norte. Schoenstatt está implantado também em Portugal. Quantos santuários existem em Portugal? Existem 4 santuários, é o de Lisboa, e depois o de Aveiro, um em Gaia e um em Braga. São 4 Então santuários. não há motivos para não visitar. Não há. E, no entanto, há muitos para visitar. É verdade. Como é que é caracterizado o vosso santuário? Porque quando nós nos dirigimos ao santuário de Schoenstatt, uma coisa que para mim me chama logo a atenção é a questão da simplicidade. Mas uma simplicidade que mexe com os nossos corações e que nos toca profundamente. Como é que é caracterizado o santuário? É engraçado porque é verdade, ali é uma grande simplicidade, porque na realidade aquilo que nós encontramos nos santuários espalhados por todo o mundo são réplicas fiéis daquilo que existia no original. E, portanto, o original era uma capelinha que começou por não ter praticamente nada. Tinha lá uma estátua do arcanjo, depois eles puseram a imagem e, portanto, nunca deixou de ser simples. O que o torna apelativo, na realidade, é a presença de Nossa Senhora e das graças que, a partir dali, emana. É isso que nos faz sentir tão bem. Não é tanto, eu diria que nem é tanto a decoração, Sim. Mas tudo aquilo que existe, todos os objetos que existem no santuário têm uma história e um simbolismo, e simbolizam qualquer coisa. Isso é verdade. Mas é curioso até porque, do ponto de vista estético, talvez não seja uma coisa assim tão agradável. Mesmo a própria imagem de Nossa Senhora, nós depois habituamos-nos e acarinhamos-nos muito com ela. Sim, hoje em dia. Mas à partida eu não posso dizer que seja uma imagem. E a própria capela, quer dizer, é uma capela típica do Norte da Europa, com telhados muito inclinados, que também não é propriamente o nosso estilo. Portanto, não é esteticamente... Muito madeiras até pesadas. Mas há uma coisa que é, exatamente, até dando mais força a esta verdade interior do santuário, por assim dizer, é que mesmo não sendo esteticamente espetacular, é um sítio onde nós nos sentimos acolhidos, mal entramos lá. Não é? Isso verdade. não há dúvida, é um mistério. A pessoa de facto, entra e quer ficar ali. Não é tanto sentir-se bem por ser um sítio muito confortável, bonito ou não, mas é um sentir-se bem porque nos sentimos amparados. Sentimos-nos na casa da mãe. Eu acho que sim. Ela é a rainha do santuário, Sim. de lá de dentro. Qual a vossa espiritualidade? Olha, eu diria que, Rita, depois isto de cada um, Sim. nós lá, cada um, homens e mulheres, mais velhos e mais novos, temos a nossa maneira própria, porque há muitos caminhos para ir dar ao nosso santuário. Sim. Mas eu diria que, para mim, o que mais me toca na espiritualidade de Padre Quentinhos, porque é esse carisma do fundador que nós somos chamados a viver, e mesmo a relação que ele tem com a Nossa Senhora, é um carisma próprio que lhe foi infundido pelo Espírito, acreditamos nós, nessa relação com a Mãe, para nos fazer chegar a Jesus, que é sempre o nosso momento transformador. É a grande relação que na espiritualidade nós temos entre a nossa vida natural e a nossa vida sobrenatural. Em tudo o que nós fazemos, Deus manifesta-se e quer elevar-nos em tudo para o céu. Por sua vez, o céu está presente em tudo o que nós fazemos. Está a ver? Isto tem, pronto, é uma proclamação de princípios muito bonita, mas em Schoenstatt é tudo muito, muito prático. Quer dizer, um exemplo concreto, eu tenho que me conhecer muito bem a mim,
que é um dom que Nossa Senhora me dá, para saber aquilo que Deus quer de mim. Quer dizer, eu sei que eu tenho, nós estamos sempre a trabalhar nisto, a nossa história, as minhas características, as minhas qualidades e os meus defeitos, as minhas fortalezas e as minhas fragilidades naturais. Porque a partir dela é que Deus que vai fazer uma história da salvação comigo. E a Rita também, e nós como casal também. Exato, é uma espiritualidade também do casal. E isto depois tem uma consequência, entre muitas, mas agora para os nossos espectadores, como se diz na televisão, para os nossos espectadores aí em casa, o diálogo. Nós sabemos que o diálogo é fundamental em qualquer casamento. Mas o diálogo, tal como nós o aprendemos nesta espiritualidade, vai beber toda uma observação que faz da realidade de cada dia e depois vai confrontar o outro com ela, compreende? Nós conhecemos-nos com o diálogo, um ao outro conhecemos-nos, temos uma prática que tem que ser muito, dentro desta base natural, tem que ser muito ritmada, cotidiana, tem que ser marcada, está a entender? Porque sabemos que os nossos ritmos naturais, muitas vezes nós vamos deixar isto à vontade. E a espontaneidade. Muito bem. E nesse diálogo nós vamos também crescendo no conhecimento um do outro, da nossa vida, como ela está a crescer, e no nosso amor. Sim, e esse amor vai sendo alimentado deste ritmo de diálogo. E o amor ao Pai, através de um do outro, também. Isto é só um exemplo para se perceber. A nossa espiritualidade, e depois há muitas coisas, porque isto vai sempre remontar à aliança de amor. Claro, Talvez pois, aqui é isso que eu ia dizer, é uma espiritualidade da aliança. Na realidade, aquilo que o Pedro explicou é a base de uma aliança, que é a aliança de amor que nós celebramos no santuário, que é a chave vital da nossa espiritualidade, mas que é uma aliança que não é uma aliança espiritual, é uma aliança da vida cotidiana com a Nossa Senhora. Por isso é que é tão importante tudo aquilo que nós fazemos do nosso dia, o que somos, aquilo que nos acontece, a forma como tudo é elevado em espírito de aliança, porque depois nós entregamos a Nossa Senhora e do céu acreditamos que ela nos devolve em graças para nós e para os outros. Mas não é algo que se viva quando se entra no santuário e se sai, é mesmo algo que passa e transforma e está presente na nossa vida toda, em todos os aspectos do nosso cotidiano. Como é que é formado o movimento apostólico Schoenstatt? Há pouco eu já aflorei, em 1914. Historicamente? Não. A Constituição, a estrutura. Peço desculpa, não entendi. Aqui em Portugal, em Lisboa, enfim, como ele em princípio é pensado, é um movimento que tem uma espiritualidade que pode ser oferecida e vivida por qualquer pessoa em qualquer estado. E, portanto, que começa numa orla de peregrinos, ou seja, os nossos telespectadores que vão ao santuário podem não ir participar de atividade nenhuma, podem apenas visitar o santuário, estar lá, ir o tempo que quiserem, irem às vezes, penso que fecha entre as 11 e as 7 da manhã, é que está a porta fechada, de resto está aberto todo o dia, com ou sem exposição do Santíssimo. Sim. Depois há a estrutura comunitária, então há várias comunidades em que quem quiser ir um bocadinho mais, por exemplo, fazer a aliança de amor, integrar-se, oferecer, pode fazer de uma forma comunitária. Então temos várias comunidades dependendo da vida, do estado de vida das pessoas. Sim. Desde institutos de senhoras que vivem para o movimento de Schoenstatt, mas são profissionais, mas entregam a sua vida ao serviço do movimento. São leigas. São leigas, exatamente. Mas temos as Irmãs de Maria, que são pessoas de vida consagrada, como os padres de Schoenstatt. Sim. Depois temos as comunidades das famílias. Temos aquilo que nós chamamos de obra familiar, que ainda assim tem 3 comunidades, dependendo do tipo de vocação que cada casal quer ter. Depois há as juventudes, são os jovens, a juventude masculina, a juventude feminina. Temos o ramo das mães. São ramos e comunidades. Ramo das mães, ramo dos homens. Ou seja, são pessoas que vivem a sua aliança também de uma forma comunitária, mas que não a vivem em casal, ou porque não são casados, ou porque o outro membro
não tem assim essa vocação nem essa ligação. Mas o movimento é apostólico, não é tanto para estar em comunidade junto ao santuário, mas, ou melhor, não é só por isso, mas isso também é, mas sobretudo acreditamos que esta maneira de viver a Igreja é uma coisa que vai enriquecer toda a Igreja, de modo que aquilo que nós somos chamados a fazer, nós como casal de santos, mas as mães, os homens, os que seja, é ir para trabalhar para paróquias e fazer apostolado. E não é tanto nós vivermos fechados. Sim. Se nós vivermos fechados, estávamos a ir contra aquilo que é o nosso carisma. Que é apostólico mesmo. Que é profundamente apostólico, é mudar a Igreja sem nenhum tipo de pretensão, Claro. a não ser esta de darmos a conhecer uma maneira de viver no dia-a-dia a nossa santidade com Maria, em aliança. Vocês santificam as realidades do mundo, não é? Nós Buscam. nós buscamos. Buscamos. Mas é Às vezes exatamente não isso. santificamos nada. Quer dizer, há uma história da salvação Sim. que passa pelo meu escritório, pela minha família, no meu carro. Quer dizer, a Galileia da minha vida, a Jerusalém, a Jericó, a Samaria, é a minha família, é o meu escritório, são os meus amigos, é as pessoas com quem eu estou bem e é os meus problemas e as minhas dificuldades. Há um sobrenatural dentro do nosso cotidiano que tem que ser descoberto porque é nele que Nosso Senhor nos revela. E não há ninguém que saiba ver tão bem o sobrenatural no natural Como Nossa Senhora. como Nossa Senhora. E por isso é que esta nossa devoção, esta nossa aliança não tem nada de beato ou de espiritualista. Sim. É É mesmo totalmente do dia a filial. dia, é totalmente... Sim, É o ritmo da muito, vida, muito não é? humano. É o ritmo da vida como Nossa Senhora, exatamente. Exatamente. Exato. Aliás, essa coisa do ritmo da vida, agora Sim, este força. lema das jornadas é ótimo. Ela levantou-se e partiu apressadamente. Apressadamente. É verdadeiramente isto que nós somos chamados a fazer quando estamos com a Nossa Senhora. É verdade. Em que se baseia a vossa consagração? A consagração à Nossa Senhora é que a aliança de amor, esta pergunta é difícil, porque as pessoas muitas vezes confundem com a aliança de amor com uma consagração. Sim. Na aliança de amor nós fazemos um acordo, verdadeiramente, e assumimos obrigações. É um compromisso. É um não compromisso. É um compromisso sério de vida de todos os dias e cotidiano. Baseia-se nisso mesmo. Sabemos que assumimos essas obrigações para com ela, assumimos livremente, e que ela, tudo o que nós podemos dar, tudo aquilo que somos, com as nossas fraquezas, entregamos-lhe em aquilo que nós chamamos, mais um palavrão, capital de graças. No fundo, o que é que nós fazemos? Contribuições para um capital, só que não é um capital do banco, é um capital de graças. Sim. E a Nossa Senhora é que gera o capital de graças e pega naquilo que nós temos que entregar e distribui como graças. Esta é a aliança, verdadeiramente. Sim. E, portanto, nós, para a manter viva, temos mesmo que fazer essas contribuições, que são, na realidade, é uma entrega diária, no fim do dia, o que seja, é uma entrega diária daquilo que foi o nosso dia, mas de coisas concretas. Há uma coisa que dentro dessa espiritualidade da aliança também é uma consagração e nós temos muita também. devoção à consagração que se faz Nossa Senhora, nós temos muita devoção a ela. Mas é diferente porque aqui nós fazemos, esta aliança também é feita com o nosso fundador e dentro daquela espiritualidade com uma consciência muito forte de que somos chamados a viver uma vida de aliança, neste sentido que a Rita estava a dizer, do sobrenatural e do natural, uma vida da santidade da vida diária, descobrindo em cada momento aquilo que Deus quer para nós na nossa vida, uma vida de instrumento, sabendo que Deus nos deu este capital de graças, é percebermos muito aquilo que Deus quer de nós e esforçarmos por conquistar isso. Compreende? Por exemplo, se eu tenho uma fragilidade qualquer, que se eu não tenho paciência com a Rita, que tenho, não é? A Rita é que tem que ter muita paciência para mim, mas se a Rita tem essa fragilidade, se ela tem essa fragilidade e tem que trabalhar, e sabe Deus que tem, porque é preciso muita paciência para maturar, ela vai conquistando nesta consciência de instrumento. E à medida que o tempo vai passando, vai podendo oferecer isso
e tornar-se mais semelhante ao ideal que Deus tem para ela. E depois, nesse momento, vem sendo instrumento de Deus para mim, está a ver? Sim. Portanto, eu Mas diria há que... sim, um lado instrumental também, que é nós também sermos instrumentos daquilo que Nossa Senhora quer fazer connosco para os outros. Esse é o lado apostólico e missionário. Sim. Não existe aliança sem missão. Claro. Este é mesmo... A aliança tem todo este... E depois a aliança expressa-se e vive-se também num local concreto que é o santuário. O santuário é fundamental, porque é lá que nós celebramos a aliança, é lá que nós renovamos a aliança e é lá que vamos beber as graças que precisamos para a missão. E é lá que somos enviados. Exato. Muito bonito. E chegamos ao fim da nossa primeira parte. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte, então, do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre o movimento apostólico de Schoenstatt. E tenho aqui comigo a Rita e o Pedro, que nos vieram falar sobre este movimento. Continuamos aqui, então, a nossa conversa. De que forma o vosso carisma é um carisma para os nossos tempos? Porque é muito bonito ver que o carisma nasceu na altura da Primeira Guerra Mundial e ele é tão atual e vai-se atualizando com os tempos. De que forma é que ele é para hoje? Olha, eu acho que também podemos falar os dois, porque depois cada um tem a sua opinião. Se depois a Sandra não se importar... Não, claro, força, força. Para mim, que sou casado há 25 anos, aquilo que o movimento me deu é que me torna muito mais fácil ser feliz. Quer dizer, a maneira como eu sou e como a Rita é, o caminho que nós fazemos, tinha tudo para não dar certo, como infelizmente nós vemos em tantos casais. Sim. Esta espiritualidade da santidade concreta, muito terra a terra, muito prosaica, Sim. De valorizar as coisinhas pequenas, de nos conhecermos, tornou o meu caminho muito mais iluminado. E eu sinto perfeitamente que nessas coisas pequenas nós somos muito amparados e conduzidos e educados por Nossa Senhora. E isso é uma coisa que eu acho que faz muita falta. Nós hoje estamos sempre a pôr ideologias em tudo, Sim. ideias e pensamentos abstratos. Isto é uma coisa tão concreta e para nós homens, então, que estamos sempre em abstrações mais ou menos diletantes, é uma coisa que nos ajuda imenso a ter os pés na terra e ter o coração no céu, está a ver? E fazer esta coisa é ótima para nos facilitar a vida. E não há nada melhor do que sermos felizes, não é? É aquilo que a Igreja hoje pode dizer às pessoas que estão... Tantas pessoas que estão aí à procura de alguma coisa, é que em Cristo nós somos felizes. E isso é o exemplo que a Igreja pode dar. E para nós este caminho foi a melhor maneira de encontrar a nossa felicidade, porque é mais rápido, é mais fácil para nós. E principalmente, agora completando, Claro. nós não temos ideias diferentes, só completando, estamos aqui um mundo hoje, é um mundo de pessoas sedentas, é um mundo em que parece que tudo que tem a ver com a humanidade e a natureza humana é posto em causa a todo momento. As nossas próprias estruturas sociais, a noção de família, tudo é posto em causa. E o que nós percebemos é que, sobretudo ao nível dos casais, que é com que nós trabalhamos mais, é que a maioria dos casais tem vontade e tem necessidade e reconhece uma necessidade de encontrar uma resposta e uma ajuda, uma resposta espiritual para o seu casamento e para o seu caminho e uma ajuda nesse caminho. Em Schoenstatt, os casais têm, como o Pedro dizia, formas concretas no dia-a-dia de viverem o casamento numa pedagogia, que é uma pedagogia do cotidiano. Sim. Num mundo em que as pessoas vivem para o dia-a-dia, vivem para o momento, esta pedagogia do cotidiano, de facto, não, é a resposta certa para quem vive numa velocidade furiosa do momento. Porque entrega-se os nossos momentos do dia, podemos dar-lhes um sentido pela entrega à Nossa Senhora.
portanto, mais do que nunca, é um carisma para os nossos tempos, sem dúvida nenhuma. De forma é que o vosso carisma dá importância à educação e à pedagogia? Olha, eu acho que É o cerne. o que... Não sei se estou a ser totalmente correto do ponto de vista doutrinal, mas o que eu acho que o Padre Quentinich fez é uma santidade aplicada, é a pedagogia aplicada à santidade. Porque ele, de facto, era um homem notável. Nós, se calhar, não vamos ter tempo para falar, mas é um homem com uma história de vida absolutamente maravilhosa. Um grande profeta e um homem muito simples, mas muito magnânimo. E onde ele sempre se destacou foi exatamente nessa pedagogia. Ele tinha uma capacidade extraordinária de conhecer as outras pessoas, de valorizá-las e de, como Nossa Senhora, tirar o melhor que elas tinham dentro delas. E fez isso através de levar em toda a sua vida aquilo que foi o carisma maior que ele teve, que foi ser pai. O que o Padre Quentinich foi e o que o Padre Quentinich é para nós e aquilo que ele nos dá como matriz do nosso movimento é esta noção da paternidade e da filialidade. E nessa pedagogia da paternidade há toda uma riqueza que nos leva a ser mais pessoas, Sim. a ser pessoas mais verdadeiras, mais vinculadas, mais confiadas, mais filhos, mais pais. E tudo isso, quer dizer, exatamente na riqueza da pedagogia do Padre Quentinich também está o facto de o movimento ter ele próprio uma ação educativa grande, onde estes princípios que eu lhe estive a falar, depois são vividos num cotidiano muito rico. Mas sim, eu diria que até o primeiro princípio pedagógico que o Padre Quentinich teve ou disse aos seus congregados, aos seus seminaristas, foi o princípio da autoeducação. Eles quererem autoeducar-se com a ajuda de Maria. Portanto, esse seria talvez o único, mas de facto é uma pedagogia, um conjunto de princípios pedagógicos muito concretos, a partir do conhecimento de nós próprios, segundo aquilo que Deus quis para nós, segundo uma determinada ideia de Deus para nós. Depois, a partir daí... Há um grande cultivo do espírito e há uma coisa ótima para mim e também para os homens em geral é ótima, que é não nos levarmos muito a sério, compreende? Exato. Nós, à medida que somos chamados a perceber que temos um Pai que nos ama e somos inundados por esse otimismo que nos dá isso, confiamos e deixamos de pretender que o mundo todo seja os grandes levado por nós. Protagonistas. E, portanto, eu diria que a pedagogia do Padre Quentinich tem tudo isto, é muito amor, muita liberdade, a liberdade máxima possível. A liberdade máxima possível. E muita confiança, quer dizer, ficamos muito livres e ela vai-nos levar a uma grande liberdade interior. Vocês costumam transmitir uns aos outros esta frase: tudo por amor e com amor por intercessão de Maria. Comentem esta afirmação. Olha, eu essa nunca tinha ouvido. Não? Mas de qualquer modo podemos partir aí. Eu acho que é da campanha também peregrina. Sim. É verdade que há um princípio pedagógico fundamental do Padre Quentinich, que é o amor é a lei fundamental do mundo. Exato. E que tem a ver com esta... E que tem a ver com exatamente com a filialidade, com a confiança que nós temos. Sabemos que o Pai não faz nada por acaso. E o Pai é bom. Tudo o que ele faz é bom. Exatamente. Pronto. Eu diria que esse envolvimento no amor dá-nos uma grande liberdade. Não dependemos de nós e sabemos que as coisas à nossa volta, mesmo que elas sejam como foram na vida do Padre Quentinich. O Padre Quentinich tem uma vida que dá muitos livros, já deu, porque são vicissitudes horríveis que ele tem que passar, não é? Não só esta questão da Primeira Guerra, mas ele depois atravessa todo o período nazi da Alemanha,
é preso num campo de concentração, depois tem grandes problemas com o Santo Ofício, é decretado o exílio, até que já perto da morte é reabilitado pela Igreja, graças a Deus. E em tudo isto, sempre totalmente, ele não tem a menor dúvida de que há um plano que Deus tem para ele e que ele está a executar de forma totalmente tranquila. E as pessoas, mesmo nas piores alturas, ficavam impressionadas com essa serenidade que ele tem. Eu diria que essa percepção do amor que está por trás de tudo, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. E sempre acompanhado de Maria, Sim. que era mãe, era verdadeiramente a mãe. Claro. É a nossa, mas Padre Caniches, sempre acompanhado. Isso o conduziu nos piores momentos e quando tudo parecia perdido, ele nunca perdeu a confiança. E, sobretudo, nunca perdeu o amor à Igreja. Foi de uma fidelidade à Igreja incondicional. Incondicional. Eu há bocado estava-me à procura, por causa desta coisa que estamos a dizer. Há uma frase que sim, que era usada pelo Padre Caniches, tem a ver com isso, que diz que Deus é Pai, Deus é bom. E bom é tudo o que Ele faz. Exato. É essa que está... Sim. De que forma é que vocês estão ligados à nova evangelização? Não lhe consigo, assim, responder bem. Nós entendemos que eu consigo, não há problema. Por isso é que é bom ser casal, que assim ajudam-se um ao outro. Porque eu lhe digo, onde eu acho que nós, como famílias, podemos ter um papel bom, é exatamente anunciar o Evangelho em família. Quer dizer, houve tempos em que a evangelização e a missionação era, sobretudo, responsabilidade das pessoas que eram consagradas. Pois. Desde já há muito tempo que até infelizmente por haver tanta falta de vocações, essa preponderância tem que passar para os leigos. Nós temos as mães, que é um grupo maravilhoso, a juventude, que é tal, e nós, como famílias, temos um papel grande, sobretudo no tempo de hoje, de anunciar Cristo às novas gerações. Por exemplo, nós temos, para lhe dizer só um exemplo muito concreto que é feito lá em Schanstatt, as missões familiares. As famílias juntam-se, 4 ou 5 famílias, pegam nos filhos, cada filho leva mais, os filhos levam mais 5 ou 10 amigos, e vamos 50 ou 60 pessoas para uma terra qualquer, onde ficamos durante uma semana a fazer missão, a anunciar Cristo em família. E vamos com a mãe peregrina, não é? Com a imagem de Sempre à volta da mãe. Não há nada ali que seja tudo. Exato. Portanto, tudo o que nós fazemos É voltado sempre, para a mãe. Exatamente. Parte dela e depois é entregue a ela no fim do dia. Mas, portanto, anunciamos em família, que é o bom para as pessoas que vão, para as que nos recebem. Olha, é mesmo um movimento, nesse aspecto, é mesmo uma coisa transformadora. E transformadora também dos próprios miúdos que vão connosco. Dos nossos filhos e dos amigos dos nossos filhos. Sim. É uma coisa, é um fenómeno as missões familiares. Aliás, como também faz parte da nova evangelização, a Missão País, que vocês conhecem de certeza. Sim, já estiveram aqui connosco. Pronto, a Missão País, que também é uma originalidade de Schoenstatt e que incendiou as universidades todas e que hoje em dia até, já saiu completamente de Schoenstatt. Embora o modelo, o cari e a espiritualidade e tudo continuam a ser de Schoenstatt. Isso também é também tudo da nova evangelização. Foi criada a propósito da nova evangelização. Mas nós estamos muito identificados com uma necessidade de mudar a cultura e de mudar as mentalidades. Não é? Sentimos que há muitas doenças do tempo que levam à infelicidade a muita gente e temos este grande anseio, não é por uma questão de termos visibilidade, é só porque percebemos que Deus quer fazer da Igreja e de nós instrumento para ir mudar o mundo. Estamos totalmente identificados. Aliás, se é um movimento apostólico, nem podia deixar de estar envolvido. No fundo, é fazer aquilo que os discípulos, os apóstolos fizeram, não é? Exatamente. Sim, só que com leigos. Exatamente. De forma é que a Providência foi atuando ao longo da fundação, ao longo do grupo, e o que é a Divina Providência para vocês, para o vosso movimento? Queres responder? Ao longo da fundação do próprio movimento,
quer dizer, é como o Pedro há bocado estava a dizer, de facto, o momento em que o Padre Kentis é inspirado pela Divina Providência, pelo Espírito Santo. E depois todas as decisões que vai tomando, as propostas, a forma como vai construindo e pensando na espiritualidade, ele e nós acreditamos que foi totalmente inspirado pela Divina Providência. Uhum. Portanto, em termos históricos, Schoenstatt é a ação de Deus. É a ação de Deus, ali naqueles que começa naquele santuário pequenino, naqueles seminaristas e com o seu primeiro instrumento, que é o Padre Kentis, mas que depois se insere numa corrente de alianças que se espalha pelo mundo por vontade de Deus. A Divina Providência atuou assim, às vezes colocando obstáculos que só vieram confirmar. Sim. É engraçado, tudo o que na história de Schoenstatt constitui um obstáculo, uma dificuldade, o Padre Kentis sempre entregou à Divina Providência. E depois também nós, na vida, na própria vida, aprendemos a confiar e temos aquilo que nós chamamos uma fé prática na Divina Providência. E que, no fundo, é perceber que Deus nos vai conduzindo na vida através daquilo das pessoas e daquilo que nos acontece. E percebermos as vozes de Deus no mundo à nossa volta, naquilo que se vai sucedendo na nossa vida, é uma forma de perceber também a sua vontade. A fé prática na Divina Providência, na realidade, é como se fosse uma espécie de um motor que nos permite ir percebendo como é que Deus nos conduz e por onde é que Ele nos quer conduzir. Portanto, toda a história do movimento e a fundação em Lisboa foi tudo conduzido por Deus. E o viver dessa providência vocês levam também para a vossa vida, para o vosso cotidiano? Este palavrão que a Rita disse da fé prática da Divina Providência é PDP. A PDP. É mais fácil. Sim. Mas, no fundo, é dizer que isto está tudo ligado. Quer dizer, não há nada na nossa vida que esteja separado do céu. E o céu está em todas as coisas da nossa vida. Uhum. E, portanto, mas repare que isto que nós estamos a dizer para o mundo de hoje é loucura. É, sim. É? Nós dizemos, não, eu fiz isto porque... é o caminho de felicidade. É mesmo uma pena nós dizemos não assim, eu faço isto ou faço aquilo outro porque acho que é a vontade de Deus. A maior parte das pessoas hoje olham-nos com um ar de que ou bebeste ou tens que ir... não é? Exatamente. Estão doidos. Sim. Mas, portanto, se nós não levamos para a nossa vida, nós estamos a trair o nosso carisma e provavelmente estamos a trair a nossa felicidade. Portanto, o meu trabalho tem uma importância porque eu preciso do meu trabalho para prover ao sustento. Mas o meu trabalho, além de ser isso, e também por ser isso, é um instrumento de santificação enorme, não é? E eu não o posso ver como que chatice agora vou ter que ir trabalhar. Não, é uma chatice, não há dúvida, muitas vezes é, mas é uma chatice que é bom para mim, para crescer como pessoa, para crescer também como filho, para crescer como pai, como marido. Pronto, e em todas essas dimensões da nossa vida, mas eu digo do trabalho, mas é o casamento, os filhos, o marido, passear o cão, saber se o Benfica ganha ou não, até posso, não há problema nenhum em pôr o céu em todas as coisas, está a entender? Sim. Qualquer coisa, que o Padre Kentis tem uma história qualquer, na guerra, uma coisa tão tonta como as roupas estar alguém que estava a pedir para ter um isqueiro ou um cigarro e que tinha pruridos de pedir isso a Deus. Pede a Deus, não há problema nenhum em pedir um cigarro a Deus, porque se Ele quiser dar é porque é bom para ti e não há problema nenhum. Nestas coisas mais pequenas e nas coisas maiores, Nossa Senhora tem sempre uma vontade a nosso respeito e descobri-la cabe-nos a nós também, não é uma coisa que seja, não é adivinhar, claro. É intuir, perceber, rezar, aceitar. E perceber, por exemplo, um dos gestos mais profundos que o Padre Kentis teve foi na Segunda Guerra Mundial. A determinada altura ele foi detido, ele era alemão e na perseguição dos padres, e sobretudo na perseguição ao Padre Kentis, porque já mobilizava, dava retiros e palestras que mobilizava milhares de padres e de pessoas, e portanto a Gestapo prendeu.
e a determinada altura ele conhecia tanta gente, tinha até a possibilidade de ser solto por cunhas. E o padre Quentnis toma uma decisão e diz: eu não quero ser libertado, eu entrego-me para o campo de concentração e dou a minha liberdade, pedindo a Deus a liberdade da família, a liberdade interior da família, a liberdade e o crescimento da família. E a confiança do padre Quentnis na divina providência levou-o a ter, e ele de facto depois esteve no campo de concentração de Dachau durante 2 anos, enquanto de facto a família crescia, a família de Schoenstatt. 3 anos. 3 anos. 42, 45. 40, estava a pensar em 44. E de facto, e pronto, é uma prova de confiança do padre Quentnis na divina providência e na confiança de que aquilo que ele estava a fazer era querido por Deus, era um plano de Deus. E o nosso programa chegou ao fim. Foi o plano de Deus. Infelizmente, porque foi muito bom conhecer um bocadinho mais do vosso... Ainda tínhamos mais palavrões para dizer. Pois, havia tanta coisa a dizer, mas só dizendo que foi uma coisa que falámos até no intervalo, qualquer pessoa pode fazer a aliança de amor, certo? Qualquer pessoa pode fazer, há uma preparação, claro, com certeza. Uma série de reuniões para se perceber exatamente o que é, e quem faz a aliança de amor não precisa de se integrar no movimento, pode ficar meramente como peregrino, deve ir visitar o santuário, porque o santuário é fonte de celebração, de renovação da aliança. Mas não tem que estar, ligado previamente no movimento, nem tem que depois ir para o movimento. Aliás, estão sempre a ser feitas correntes da aliança. Exato. E, portanto, temos muito gosto em qualquer pessoa vá lá e nos visite. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Não há nada como seguir a Maria para chegar a Jesus. Certo. Olha, muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso testemunho e por nos virem dar a conhecer um bocadinho mais do vosso movimento, que tem uma espiritualidade tão bonita. Muito obrigada, Sandra. Obrigado, Sandra. E assim que está aí desse lado, porque não visitar, se estiver em Braga, ou em Gaia, ou em Aveiro, ou em Lisboa, acho que não errei, porque não visitar um destes santuários, que são bonitos. Eu já visitei 2, em Lisboa e em Braga, e realmente a espiritualidade é forte, nós sentimos uma paz muito grande sempre que lá vamos. Então, por que não beber um bocadinho desta espiritualidade, conhecer um bocadinho mais deste movimento e, quem sabe, seja o seu lugar, o movimento apostólico de Schoenstatt. Bem-aja a si, que é benfeitor desta obra, que ajuda a Canção Nova, porque é graças a si que nós vamos mostrando estas pérolas preciosas que a nossa Igreja tem. Realmente, a Igreja é um jardim e é tão bonito ver este jardim, estes carismas que florescem neste jardim. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.